Aos 67 anos. Eu, Maria Aparecida Ferreira. Descobri que estava grávida de um homem quase 30 anos mais novo do que eu. Você consegue imaginar o que é acordar numa manhã ensolarada em Jatobá, no sertão da Bahia, cheia de preocupações da idade, e receber a notícia de que meu ventre guardava uma vida nova? Pois foi exatamente assim. No momento em que eu pensava que minha vida já estava toda escrita, que recebi essa reviravolta. Não nego que meu coração quase parou de susto, mas a verdade é que, no mesmo instante, também senti uma pontinha de esperança vibrando dentro de mim. E sabe o que é mais curioso? Esse bebê foi gerado no mesmo terreno onde, alguns meses depois, decidiríamos construir uma biblioteca comunitária. Acho que a vida tem dessas coisas estranhas, mas também maravilhosas quando a gente menos espera. Ela tira um coelho da cartola e nos faz questionar tudo o que julgávamos certo ou impossível. Se você está me ouvindo agora, espero que possa sentir junto comigo essa mistura de medo, alegria, vergonha e, acima de tudo, determinação que tomou conta do meu peito. Eu nasci e cresci em Jatobá, uma cidade pequenininha encravada no sertão baiano. Quando eu era menina, a cidade parecia maior para mim. Cada rua escondia um mundo desconhecido. Mas o tempo passa. A gente cresce. Os muros deixam de ser tão altos e Jatobá se revelou o que de fato sempre foi um lugar simples. Com pouca gente. Quase todo mundo se conhece. Fui professora na escola municipal por muitos anos. Daqueles tempos em que professor tinha status de um verdadeiro guardião do saber, eu gostava de dar aulas. Gostava de escrever no quadro negro com giz branco. Gostava de ver os olhos das crianças brilhando quando aprendiam a ler. Tive que me aposentar cedo, pois minhas pernas já não aguentavam ficar tanto tempo em pé. E a audição também foi se tornando meio sensível. Depois que me aposentei, passei a viver sozinha na casa onde nasci, herança dos meus pais. Eu não tinha filhos. Nunca me casei. Houve um grande amor na minha vida, quando eu tinha cerca de 30 anos, mas infelizmente ele partiu para São Paulo em busca de emprego e nunca mais voltou, desiludida. Foquei na carreira de professora e me dediquei aos alunos, mas a idade chega, as energias vão diminuindo. E acabei ficando sem muito o que fazer. A verdade é que a solidão foi batendo forte. O barulhinho das folhas secas no quintal, o canto das rolinhas ao amanhecer. Tudo isso me trazia lembranças da infância, mas também me colocava frente a frente com a realidade do presente. Eu estava só, e achava que permaneceria assim até meus últimos dias. Foi num domingo, depois da missa das 10, que Antônio apareceu na minha vida. Eu estava passando em frente à casa da vizinha, Dona Geralda, e ouvi um burburinho de gente conversando. Sabia que ela estava reformando o muro do quintal e contrataram um pedreiro que veio de fora. Mais precisamente de Juazeiro. Foi assim que avistei aquele homem alto, de pele queimada de sol, sorriso largo, com um boné surrado na cabeça, carregando sacos de cimento para cá e para lá. Trocamos um bom dia tímido, e eu segui meu caminho. Não pensei mais nisso naquele momento. Era só mais um trabalhador fazendo seu serviço, mas o destino sempre gosta de pregar peça, e por mais que eu estivesse cética, Deus parecia ter outros planos. Na semana seguinte, tive um problema grave com meu telhado, pois uma goteira insistente começou a pingar bem em cima da minha rede, e eu acabava acordando com o barulho das gotas. Resolvi perguntar à Dona Geralda se aquele pedreiro poderia fazer um conserto na minha casa também. Foi assim que chamei o Antônio pela primeira vez. Ele veio, analisou tudo, me explicou que seria necessário trocar algumas telhas, reforçar a estrutura. Falou de um jeito simples, mas firme, mostrando que entendia do ofício. Eu aceitei. E no dia seguinte ele começou o serviço. Enquanto ele trabalhava, eu preparava um café. Quando o sol apertava, eu oferecia uma sombra e um copo d'água fresca, e as conversas foram surgindo naturalmente. Ele contou que era de Juazeiro.
Tinha 39 anos. Era divorciado. Não tinha filhos. Falou que saiu cedo da casa dos pais, rodou por diversas cidades e que agora estava juntando um dinheirinho para, quem sabe, comprar um terreno e construir uma casinha simples. 2 semanas depois, o telhado estava consertado. Eu, que já desconfiava de certa ternura naqueles olhos castanhos, me surpreendi quando ele perguntou se eu não precisava de mais algum reparo em casa. Sempre tem alguma coisa a ajeitar. Mas o que chamou minha atenção foi a forma como ele perguntou. Quase como se não quisesse ir embora. Por dentro, senti um calorzinho diferente. Uma sensação que há muito tempo não brotava no meu peito. Achei aquilo improvável demais. Algo quase impossível de acontecer a essa altura da minha vida. Mas não pude negar que também tinha vontade de prolongar a presença dele no meu quintal. Quando dei por mim, estávamos almoçando juntos de vez em quando. Ou eu pedia ajuda para carregar sacolas mais pesadas. Ele quegava. Soria. Me chamava de Dona Cida, que era como todos me chamavam por aqui. E aquele sorriso me desmontava. Um dia, tomando um café na cozinha, ele me olhou sério e disse: "A senhora já percebeu que gosto de conversar com você, né? De verdade mesmo." Fiquei vermelha como um pimentão. Não sabia o que responder. Só consegui balbuciar. "Também gosto de conversar com você, filho. Me faz bem." Aí, ele segurou minha mão. E eu senti um arrepio. Foi a primeira vez que alguém fazia isso depois de tantos anos. Jatobá é dessas cidades onde qualquer novidade se espalha rápido, só que ninguém ainda sabia o que estava acontecendo entre a gente. Pois, até então, mal tinha acontecido coisa alguma, mas bastou algumas pessoas notarem a frequência com que Antônio aparecia na minha casa ou nos verem batendo papo no portão para começar o falatório. As vizinhas começaram a jogar indiretas na rua nossa. "Quanta visita por lá?" Ou "Esse pedreiro anda muito atarefado." Eu fingia que não entendia, mas por dentro me enchia de vergonha e curiosidade. Não sabia se era real, se era somente amizade, ou se poderia ser algo mais, e me perguntava com essa idade: será que dá tempo de viver alguma coisa? Será que a vida ainda me permitiria experimentar o amor? Passaram-se mais algumas semanas até que, numa noite, ele me convidou para ver as estrelas no quintal. Era final de abril. O céu estava limpo e repleto de pontinhos brilhantes. Eu nunca fui muito de astrologia, mas confesso que aquele espetáculo silencioso me emocionou. Sentamos num banquinho de madeira. Senti o vento leve batendo nos cabelos grisalhos. De repente, falou Cida: "Não ligue para o que o povo vai dizer. Mas eu gosto de você. É uma coisa diferente." Meu coração disparou. O que eu responderia ao mesmo tempo em que sentia medo do julgamento? Havia uma alegria quieta, dizendo que aquela conversa era o que eu esperava há anos. Mesmo sem saber, segurei a mão dele, que estava ao meu lado, e disse, baixinho: "Também gosto de você, Antônio." E ali começou o que se transformaria em um relacionamento para lá de inusitado. No começo, tentamos manter a discrição. Não por vergonha de nós mesmos, mas porque eu não queria que toda a cidade se metesse nas minhas decisões. Ainda assim, os sinais iam ficando cada vez mais claros. Ele chegava com abraços, beijos no rosto, conversas carinhosas. Eu retribuía preparando sua comida favorita, feijão bem temperado, farofa de manteiga e sobremesa, bolo de fubá quentinho. Enquanto isso, a vida seguia seu ritmo em Jatobá. Eu cuidava do meu quintal, regava minhas plantinhas, participava das rezas do terço com as vizinhas nas noites de quinta-feira. Ele seguia trabalhando em várias obras pela cidade. Às vezes, surgia algum comentário torto. Algo como Antônio e Dona Cida estão se encontrando demais. Mas a gente tentava ignorar. Afinal, cada um sabia do sentimento que carregava no peito. Um belo dia, Antônio chegou todo animado e me contou que tinha sido contratado para uma obra na zona rural.
um pouco distante do centro de Jatobá, seria um serviço de 1 mês ou mais. Não sabia ao certo. Fiquei meio triste com a notícia, pois nos veríamos menos. Mas entendi que ele precisava trabalhar, e assim foi. Ele saía de manhã, pegava o ônibus rural e voltava tarde da noite. Exausto, nosso contato diminuiu. Mas quando estávamos juntos, aproveitávamos cada instante. Foi numa dessas noites que aconteceu algo inesperado, uma tontura forte me acometeu. A ponto de eu quase cair no chão da cozinha, Antônio ficou assustado. Tentou me levar ao posto de saúde e o resiste, dizendo que não precisava, que devia ser pressão baixa, mas ele insistiu. Preocupado, acabei topando ir no dia seguinte, e lá fomos nós. Logo cedo, enfrentar a fila do posto. A enfermeira me atendeu. Verificou minha pressão, que estava mesmo baixa. Disse que era melhor fazer alguns exames para descartar qualquer problema mais sério. A princípio, eu achei que fosse somente desgaste da idade. Fiz os exames simples de sempre e voltei para casa. 3 dias depois, me chamaram de volta para pegar os resultados. Fui sozinha, pois Antônio estava no trabalho. Entrei na salinha e a enfermeira me olhou com uma cara estranha. Fiquei preocupada. Achei que fosse alguma doença grave, mas quando ela abriu a boca e disse Dona Cida, a senhora está grávida. Eu quase desmaiei. Fiquei relada. Sem reação. Ela explicou que os exames apontavam um nível de hormônios que indicava uma possível gestação, mandou refazer o teste de farmácia. De sangue. Fazer um ultrassom. Eu saí dali sem chão. Como assim? Grávida. Eu comecei a 3 anos. Corri para casa, sentindo o coração na boca. Minhas mãos tremiam. Peguei o celular e mandei uma mensagem para Antônio. Precisamos conversar urgente. Ele ligou preocupado, imaginando alguma tragédia. Quando eu falei sobre a gravidez, do outro lado da linha escutei um longo silêncio. Ele demorou a responder. Depois, soltu o moi Deus. Cida, tá falando sério. Eu apenas confirmei, explicando que ainda era preciso refazer tudo, mas a enfermeira estava convicta de que o primeiro exame indicava isso. Ele disse que largaria tudo e viria para casa no mesmo dia. E veio, à noite, e ele chegou, me abraçou forte e disse que tínhamos que encarar juntos. Dava para ver que estava assustado, mas também tinha algo de esperança na voz dele. Nunca vi nada parecido. Mas se está acontecendo, é porque Deus tem um propósito. Eu senti um misto de vergonha, medo, alegria e insegurança. A notícia se espalhou mais rápido do que a fumaça de um fogão a lenha. Não sei quem falou primeiro, mas quando dei por mim, as vizinhas já me olhavam de cima a baixo, cochichando. Algumas riam, dizendo que aquilo era impossível. Outras, com um ar de descrença, balançavam a cabeça e faziam o sinal da cruz. Os mais jovens, que me conheciam desde a escola, ficavam intrigados. Achavam que eu estava inventando. Mas, com o passar dos dias, quando eu fui confirmando o estado com exames mais detalhados, ficou claro que não era invenção. Eu, Maria Aparecida Ferreira, a velha professora aposentada de Jatobá, realmente estava grávida. Obviamente, surgiram 1000 boatos e gravidez psicológica. Não tem como. Ela deve ter confundido. Só pode ser uma doença. Ou, pior ainda, isso é coisa do demônio. Eu tentava manter a calma. Pois, no fundo, também não estava 100% convencida de que aquele fenômeno era real, mas os exames não deixavam margem para dúvida. O médico, um rapaz recém-formado que atendia no posto de saúde, estava atônito. Falou que era raríssimo, mas que já tinha lido casos de mulheres que engravidaram na menopausa, mesmo em idade avançada. Ainda assim, continuava sendo algo quase milagroso. Por conta da idade, ele me alertou sobre os riscos. Pediu que eu fizesse acompanhamento com cuidado redobrado, e eu fazia.
com o coração apertado, mas fazendo a maior parte dos meus dias, naquela época, girava em torno desse novo estado. Lembro que acordava de madrugada sentindo náuseas, algo que não experimentava desde nunca. A final. Nunca sequer tinha engravidado antes. Era uma sensação estranha. Porém, no meio do desconforto, vinha aquele pensamento: se o corpo está reagindo assim, é porque há mesmo uma vida se formando. Me emocionava imaginar como seria segurar um bebê meu nos braços depois de tantos anos acreditando que isso jamais aconteceria. Eu me sentia quase uma menina outra vez, cheia de dúvidas, mas também cheia de vontade de viver. Claro que a cidade estava em polvorosa. Un me criticava duramente, acusando Antônio de ser interesseiro, dizendo que ele só queria meu terreno ou qualquer herança. Outros, muito sensatos, comentavam que a gente tinha direito de ser feliz e que o mundo estava cheio de surpresas. Eu tentava não dar ouvidos aos fofoqueiros, mas não era fácil. As mulheres da igreja, por exemplo, vinham me visitar com aquela expressão de coitada dela. Precisa de reza. Uma delas, a Feliciana, falou: minha filha, você acha que a Mãe do Céu vai aprovar isso? É contra a natureza. Eu respirei fundo e respondi: se está acontecendo, é porque a natureza permitiu, e se a natureza permitiu, então acho que Deus também. Foi mais ou menos nesse período que Antônio surgiu com a ideia de construirmos algo significativo no terreno que eu tinha herdado dos meus pais. Eu morava numa casa simples, mas o quintal e o terreno ao lado eram enormes e subutilizados, cheios de entulho e mato alto em alguns pontos. Ele disse: Tida, você não era professora. Gostaria de fazer alguma coisa pela comunidade, que fosse mais do que apenas um projeto individual. A princípio, fiquei sem m'entender. Então ele sugeriu: por que não construímos uma pequena biblioteca comunitária? Eu posso levantar as paredes, cuidar da parte bruta da obra. Você, com todo o seu conhecimento, seleciona os livros, organiza o espaço, e a gente convida as pessoas para lerem. Confesso que meus olhos brilharam na hora, mas ao mesmo tempo me perguntei quem iria financiar isso. Ele disse que poderíamos usar material reciclado, doações da prefeitura, pedir apoio de algumas lojas de material de construção. Propôs que eu conversasse com alguns conhecidos que ainda trabalhavam na escola municipal para ver se tinham livros disponíveis ou alguma verba para a cultura. No começo, achei tudo meio mirabolante. Eu estava focada em lidar com minha gravidez tardia, cheia de preocupações, e ele já queria erguer uma biblioteca. Mas quanto mais eu pensava, mais aquele projeto me parecia um jeito incrível de retribuir tudo que Jatobá me deu. Eu vivia a vida toda ensinando crianças e adorava o cheiro dos livros, o toque das páginas. Talvez, no fundo, essa fosse a oportunidade de deixar um legado real, algo que durasse além da minha existência. E assim, começamos a planejar. Fomos até a prefeitura. Conversamos com o secretário de Cultura. Explicando nossa ideia, eles ficaram um tanto céticos, pois sabiam dos meus rumores de gravidez e também duvidavam se eu teria condições de tocar o projeto. Ainda assim, nos deram uma pequena ajuda, algumas prateleiras antigas e algumas caixas de livros didáticos que não estavam mais em uso. Antônio fez contato com uma loja de material de construção em Juazeiro e, para nossa surpresa, conseguiu doações de tijolos, cimento, tinta. Era como se o universo conspirasse a favor, apesar de toda a estranheza da situação. Então o trabalho começou. Antônio desenhou uma planta simples. Seria um salão pequeno, com espaço para prateleiras, um balcão de apoio e talvez uns bancos de madeira. Contaríamos com a ajuda de algumas pessoas da comunidade para pintar e organizar, mas, claro, era só começarmos a cavar o terreno que apareciam curiosos para perguntar o que estávamos fazendo e, ao ouvir que era uma biblioteca, muita gente ria. Biblioteca. Aqui no meio do nada ninguém vai ler isso.
Ou então quem liga para livro hoje em dia. O povo aqui só gosta de celular, novela e futebol. A gente tentava não se abater. Mas confesso que às vezes eu me perguntava se não estávamos sonhando alto demais. Em paralelo, eu enfrentava as mudanças do corpo, me sentia mais cansada, enjoava com certos cheiros, principalmente gordura. Em compensação, o cheiro de jasmim passou a me atrair. Curiosamente, jasmim era a flor favorita da minha mãe, que faleceu há alguns anos. Ela adorava enfeitar a casa com raminhos de jasmim e o perfume sempre me trazia recordações doces da minha infância. Passei a sentir esse aroma de forma mais intensa, principalmente durante as rezas do terço que ainda aconteciam na casa das vizinhas. Parecia que, no meio do cheiro de vela queimada e incenso, surgia aquele toque de jasmim. Em algumas noites, jurava que sentia um sopro suave, como se fosse a presença da minha mãe me abençoando. Era quase impossível explicar isso para as pessoas, então eu guardava para mim. Não bastasse todo esse turbilhão, o padre da igreja local, seu nome é Padre Juliano, começou a fazer comentários nada agradáveis nos sermões de domingo, sem citar nomes. Ele falava de escândalos pecaminosos e de mulheres que deveriam se envergonhar de tentar ser mãe numa idade imprópria. Quase todo mundo sabia que era uma indireta para mim. Eu, que sempre fui católica e participativa, parei de frequentar as missas presenciais. Confesso que doía no fundo da alma, mas eu não tinha forças para encarar aquela gente me olhando como se eu fosse uma aberração. Era mais confortável ficar em casa, rezando meu terço sozinha e pedindo a Deus que me desse sabedoria para seguir em frente. Enquanto isso, Antônio trabalhava duro, quase o dia inteiro, para erguer as paredes da futura biblioteca. Ele contratou um ajudante, Otsetsinho, rapaz de 20 e poucos anos, que tinha deixado os estudos no ensino médio. Curioso é que, entre uma massa e outra, Antônio dava pequenas lições ao Zezinho, incentivando-o a retomar os estudos. Eu via aquele cenário e meu coração se enchia de orgulho. Parecia que, além da biblioteca, a gente estava semeando a vontade de aprender em cada conversa informal, de tardezinha. Quando o sol ia baixando, eu levava suco de caju gelado e um bolo de milho para os dois. Sentava num banquinho e via o avanço das paredes. Era um misto de expectativa e ansiedade. E na minha barriga, o bebê já começava a dar pequenos sinais de movimento, o que me deixava completamente emocionada. As críticas, porém, não cessavam. Dona Geralda, aquela minha vizinha, fazia questão de me lembrar que eu estava velha demais para ter filho, que poderia morrer no parto, que eu estava sendo imprudente. Outras amigas, como Dona Lúcia, pareciam me apoiar, mas no fundo tinham medo de me incentivar demais, e depois terem que lidar com uma tragédia. Eu entendia o receio de cada uma. Sabia que, biologicamente, minha gravidez era arriscada, mas tinha algo dentro de mim dizendo que era possível e que eu deveria confiar. Antônio e eu conversávamos muito sobre o futuro, sobre a possibilidade de algo dar errado. Ele me disse: se acontecer algo de ruim, a gente vai enfrentar junto, mas vamos ter fé de que o menino ou a menina vai nascer firme e forte. Foi nessa mesma época que, numa das idas à casa da Feliciana para a reza do terço, senti de novo o cheiro de jasmim. Era tão forte que parecia que tinham acabado de espalhar pétalas pela sala. Perguntei às outras pessoas se estavam sentindo algo, mas ninguém notou nada. Então um calafrio me percorreu a espinha, como se minha mãe estivesse ali, me abraçando. Eu engoli o coro e continuei a rezar, pedindo proteção. Naquela noite, sonhei com minha mãe. Ela aparecia sentada à beira da minha cama, me acariciando os cabelos, dizendo que eu não precisava ter medo, pois estava abençoada. Acordei soluçando, mas com o coração leve. Interpretei aquilo como um sinal de que tudo ia dar certo. Os meses foram passando, as paredes subindo,
E cada vez mais gente aparecia para ver como estava ficando a obra da biblioteca. Alguns, antecético, passaram a ficar interessados. Uma jovem da escola, Camila, veio me perguntar se poderia doar livros infantis que tinha em casa. Fiquei tão feliz. Uma outra professora aposentada, Dona Aurora, também trouxe uma caixa cheia de livros de literatura brasileira. Aos poucos, a ideia de uma biblioteca rural no nosso pedaço de terra foi ganhando forma e o povo percebeu que aquilo não era só um devaneio. Eu, grávida e tudo, passava a maior parte do dia catalogando os livros doados, limpando, etiquetando. O cansaço era grande, mas a vontade de ver aquilo funcionando superava qualquer desconforto. Não vou negar que, em alguns momentos, me bateu uma angústia danada. Pensava, e se esse menino nasce e eu não tenho forças para cuidar dele? E se eu partir antes de vê-lo crescer? Mas Antônio me acalmava. Se você não tiver forças, oiterai, somos uma família agora. E família cuida junto. Tenho certeza de que vamos dar conta. Escutar isso me deixava emocionada. Nunca imaginei ter alguém tão dedicado, ainda mais sendo tão mais novo que eu. É Miotobá. Muitos falavam que ele só poderia estar comigo por interesse, mas eu via a dedicação dele, o carinho nos gestos, e meu coração dizia que o amor era de verdade. A barriguinha foi crescendo, e junto com ela, meu desafio de me locomover direito. Às vezes, me sentia às 11 sob o sol forte do sertão. Antônio providenciou um pequeno abrigo ao lado da construção para que eu pudesse ficar na sombra enquanto supervisionava ou oferecia ajuda com os livros. Ele era cuidadoso. Mandava eu tomar água a todo instante. E assim seguimos, dia após dia, levantando paredes, fixando prateleiras, pintando paredes com tinta branca, instalando uma porta de madeira simples, mas firme. Finalmente, depois de várias semanas, a estrutura estava quase pronta. Faltava colocar as prateleiras no lugar e organizar as cadeiras para quem quisesse sentar e ler. Era um sonho se concretizando diante dos meus olhos cansados. Mas felizes, o tempo voou. E lá estava eu, completando quase 8 meses de gestação. O médico me examinava toda semana, porque o risco era alto. Eu tomava vitaminas. Fazia repouso quando necessário, mas não conseguia parar completamente. A ansiedade de ver a biblioteca funcionando me mantinha de pé. Antônio, então, sugeriu que fizéssemos uma grande festa de inauguração, aproveitando que junho estava próximo e Jatobá adorava uma festa junina. Seria uma forma de celebrar tanto a biblioteca quanto a cultura local, com quadrilha, comidas típicas e tudo mais. Eu adorei a ideia, apesar dos riscos. Queria muito essa comemoração. Podia ser o fechamento perfeito de um ciclo, onde a cidade veria que a gente, apesar de tudo, conseguiu realizar algo bom. Fomos juntando esforços. Dona Lúcia ficou de fazer canjica e pamonha. Seu João ia trazer um trio de sanfoneiros para animar o pessoal. Eu providenciei bandeirolas para enfeitar o lugar e consegui até um painel com a imagem de Santo Antônio, São João e São Pedro. Tão tradicionais nas festas juninas, alguns comerciantes da região prometeram apoiar, doando milho, amendoim e açúcar para as guloseimas. O espaço em frente à biblioteca, que ainda era terra batida, a gente arrumou com umas varas de bambu. Para dar um ar aconchegante, pensei que fosse um evento simples, mas a coisa foi ganhando proporção. Muita gente disse que iria comparecer, pois estava curiosa para ver o resultado da nossa construção. Fiquei nervosa, mas também feliz. E me preocupava, porém, com a presença do padre Juliano, pois sabia que ele não nos via com bons olhos. Chegou o dia da inauguração, era um fim de tarde. O sol se punha por trás dos morros e o céu ganhava tons de rosa e laranja. A biblioteca estava enfeitada com bandeirolas coloridas penduradas. As mesas foram dispostas em volta, cheias de bolos típicos. Bolo de milho,
bolo de fubá, pé de moleque, cocada. A canjica fumegante exalava um aroma delicioso. Um trio de sanfoneiros começou a tocar e os primeiros casais se arriscaram em passos de forró. Eu estava sentada numa cadeira, pois não conseguia ficar em pé por muito tempo. Antonio, de camisa xadrez e chapéu de palha, vinha me ver de tempo em tempo para checar se eu precisava de algo, me olhava com carinho. E eu retribuía com um sorriso cheio de cumplicidade. As pessoas se aproximavam da biblioteca para conhecer o interior. As prateleiras cheias de livros chamavam a atenção. Alguns nunca tinham visto tantos livros juntos, principalmente livros infantis. Literatura brasileira, quibes, dicionários e enciclopédias. Era emocionante ver o brilho nos olhos das crianças ao tocarem os livros. Uma menininha perguntou: "Posso levar para casa?" E eu expliquei como seria o esquema de empréstimo. Anotar o nome, data de devolução. Ela saiu toda contente, abraçada a um livro de historinhas ilustradas. Nesse momento, senti que todo o esforço valera a pena. E eu, que já estava quase desistindo de mim mesma, agora via esse renascimento, tanto meu quanto da comunidade, por meio do conhecimento. A noite foi caindo. As fogueiras foram acesas. E a quadrilha começou. Teve casamento caipira. Teve gente dançando chachado e fazendo gracejos típicos de festa junina. Quando dei por mim, já era quase 10 da noite. E meu corpo começou a dar sinais de cansaço extremo. Pedi para me ajudarem a sentar num local mais reservado. Antônio veio correndo. Nesse momento, senti uma dor forte, acompanhada de um estalo, e percebi que minha roupa estava molhada. Minha bolsa rompeu ali? No meio da festa, com todo mundo olhando assustado. O que se seguiu foi um rebuliço danado, gente correndo para chamar um carro, gente gritando para chamar a enfermeira. E eu com uma mistura de pânico e excitação, sem acreditar que o bebê resolvera nascer naquele exato momento. O padre Giuliano, que eu nem tinha percebido que estava ali, apareceu de repente. Ele tinha ido à festa, provavelmente para ver o que estava acontecendo. Me olhou e percebi que ele estava preocupado de verdade. Fez sinal para o povo abrir caminho e se aproximou de mim. Esperava que ele fosse me reprovar, mas ao invés disso, ele se abaixou. Tomou minha mão e disse: "Filha, Deus abençoe você. E essa criança? Perdoe-me se alguma vez duvidei do poder divino." Fiquei sem palavras. Só conseguia chorar. O carro nos levou às pressas para o posto de saúde, onde o médico de plantão já havia sido alertado. Foi uma correria, pois o parto de risco não era simples. A cidade não tinha hospital grande. Então me levaram para Juazeiro no meio da noite. E Antônio foi junto, segurando minha mão o tempo inteiro. Chegando lá, fui para o centro cirúrgico. As dores aumentavam. E tudo o que eu conseguia fazer era rezar, pedindo que o bebê viesse com saúde. A equipe médica tentou me tranquilizar. Antônio, que não podia entrar, aguardava no corredor. Segundo me contaram depois, com os olhos cheios de lágrimas, passei por um parto cesáreo de emergência. Ouvi o choro de um menino, um chorinho que soou como música divina aos meus ouvidos, e então apaguei, vencida pelo cansaço, pela anestesia, por tudo. Quando acordei, horas depois, meu primeiro pensamento foi: ele está bem, e a enfermeira sorriu, dizendo: "Seu filho está ótimo, descansando no berçário." Agradeci a Deus de todo o coração. Antônio entrou no quarto. Me abraçou chorando. O padre Juliano mandou rezar uma missa em ação de graças. Parecia que, afinal, a vida tinha nos presenteado com um milagre. 2 dias depois, pude segurar meu filhinho nos braços. Ainda no hospital, era uma sensação indescritível. Eu, uma senhora de 67 anos, cuidando de um bebê recém-nascido, a cabeça dele era coberta por fios ralos de cabelo e ele mal abria os olhinhos. Eu sentia um amor gigantesco, que nem sabia que existia dentro de mim. Antônio, emocionado,
Também o pegou no colo. Nosso guri. Sira, a gente conseguiu. Por alguns minutos, esqueci de todas as críticas, de todos os julgamentos. Naquele momento, só existíamos nós três, unidos por um amor que desafiava todas as probabilidades. Recebemos alta uma semana depois e voltamos para Jatobá. A cidade estava em festa. Descobri que o povo tinha se unido para dar boas-vindas ao bebê, que chamamos de João Aparecido, em homenagem a São João das festas juninas e também ao meu sobrenome Aparecida. As vizinhas, antes desconfiadas, agora corriam para oferecer ajuda. Trouxeram roupinhas, fraldas de pano, remédios caseiros. Eu não conseguia andar direito. Ainda tinha dor, mas a alegria compensava. Antônio se mostrou um pai carinhoso, disposto a ajudar no banho, nas trocas de fralda, no que fosse preciso. A biblioteca, que tinha sido inaugurada na noite do nascimento do João, virou um ponto de encontro da vizinhança. Muita gente vinha visitar o bebê e aproveitava para ver os livros, pegar emprestado ou simplesmente curtir o ambiente tranquilo. Com o passar das semanas, as línguas ferinas foram se calando. Até mesmo o padre Juliano começou a frequentar a biblioteca, oferecendo orações e dizendo que reconhecia que o plano de Deus pode ser maior que nossas compreensões humanas. Tive diversas conversas com ele, explicando que não guardava rancor, pois entendia que ele era somente conservador e temeroso com as inovações que fugiam do padrão. A vida seguiu em frente, e eu fui ganhando força, aprendendo aos poucos a conciliar a rotina de mãe com a de administradora da biblioteca. Claro que tive ajuda de várias pessoas solidárias, e de Antonio, que, quando não estava trabalhando como pedreiro, se revezava comigo no cuidado do João. Sempre que entro na biblioteca, sinto um leve perfume de jasmim, principalmente ao final do dia. Nem sempre há flores ali, mas é como se a essência da minha mãe se fizesse presente, lembrando que esse lugar e esse bebê vieram para me mostrar que nunca é tarde para gerar conhecimento e vida nova. Às vezes, quando estou sozinha, sento diante das prateleiras e fecho os olhos, lembro da menina que eu era, sentada na sala de aula de meus pais, ou correndo pelas ruas de Jatobá sem imaginar o futuro. Nunca passou pela minha cabeça que, depois de aposentada, eu ainda teria a chance de dar à luz, literalmente, um filho e também um espaço de aprendizado para o povo da minha terra. A vida realmente não segue os roteiros que a gente planeja, e que bom que é assim, porque essas surpresas são o que dão sentido à nossa caminhada. Agora, com o João já mais crescidinho, posso dizer que minha casa vive repleta de visitas. Pessoas vêm ver o menino que nasceu de um verdadeiro milagre e acabam ficando para ler um livro, bater um papo, tomar um café. Eu, que antes era sozinha, me sinto acolhida por uma família enorme e cheia de gente que se importa comigo. Ainda há quem torça o nariz, mas a maioria já entendeu que não somos aberrações, e sim parte de uma história bonita, que mostra que cada um tem seu tempo e seu jeito de realizar sonhos. Meu filho aprendeu a caminhar bem cedo, e agora vive correndo entre os livros, às vezes tentando rasgar as páginas, e eu vou atrás para segurar, rindo das traquinagens. Além do trabalho na biblioteca, retomei, de forma voluntária, algumas aulas de reforço para as crianças que estão com dificuldade na escola. Elas aparecem por lá depois do horário e a gente senta em roda para ler. Escrever. Fazer contas simples, sabe? É como se eu tivesse encontrado um novo sentido para meus dias, e Antônio segue firme, trabalhando em obras pela região, mas sempre que chega em casa, a primeira coisa que faz é brincar com o João e depois me dar um beijo carinhoso na testa. Agradeço a Deus por ter colocado esse homem no meu caminho, mesmo que tardio, e por ter me dado a chance de experimentar uma felicidade tão grande. Já me perguntaram várias vezes se não sinto medo do futuro, pois com minha idade,
A tendência é que a saúde fique mais frágil. Eu sempre respondo que o futuro a Deus pertence. Se eu ficar obcecada com a possibilidade de partir, deixo de viver o presente. E o presente está sendo maravilhoso. Cheio de descobertas diárias. João, a cada dia, fala uma palavrinha nova. Ou dá uma gargalhada gostosa que faz qualquer problema desaparecer. Quando eu pego ele no colo e sinto aquele cheirinho de bebê, percebo que todo o sacrifício valeu a pena. Às vezes. Lamento não ter vivido isso antes. Mas depois entendo que talvez antes não fosse meu momento. A gente não controla esses mistérios da vida. Não vou mentir. Há dias em que tudo se complica. As dores nas costas ficam fortes. Ou o João passa a noite chorando com cólicas. E de manhã tenho que abrir a biblioteca, receber doações, cuidar da limpeza, organizar empréstimos. Às vezes, quase desabo de cansaço. Mas aí olho para a estante cheia de livros, vejo uma criança folheando uma história em quadrinhos. Ou um jovem estudante procurando um dicionário para fazer trabalho escolar. E sinto uma faísca de satisfação. É como se cada página lida fosse a confirmação de que a nossa iniciativa transformou um pedacinho de mundo. Hoja. Já me sinto mais forte emocionalmente para encarar os olhares e as perguntas. Quando param na rua para perguntar como você teve coragem, respondo sorrindo. A coragem vem quando percebemos que não temos nada a perder e muito a ganhar. E a maior lição que carrego é que não há limite de idade para sonhar, nem para realizar. Na verdade, o que existe é a determinação de cada um em buscar sua felicidade, seja ela qual for. Meu caso é extremo. Quase inacreditável. Mas é real. E se a mim foi concedida essa chance de gerar vida e conhecimento ao mesmo tempo, então por que não aproveitar? Quem diria que logo eu, que tantos anos vivi em solidão, me tornaria não apenas mãe, mas também criadora de um espaço que hoje é referência na comunidade A Biblioteca. Batizada de Biblioteca Rural Esperança, virou local de palestras, ensaios de teatro, nuit de poesia. Às sextas-feiras, um grupo de senhoras se reúne para discutir romances e trocar receitas. Aos sábados, algumas crianças pintam desenhos ou fazem leituras coletivas. Até o pessoal da prefeitura voltou a nos apoiar, prometendo expandir o acervo. Temos agora um armário só para livros de escritores baianos, que fazem muito sucesso por aqui. E sabe aquela vergonha que o pessoal dizia sentir de mim sumiu? Agora, eles me chamam de vovó, Cida, da biblioteca. E eu não ligo se me chamam de avó ou de mãe. O importante é que reconhecem o valor do que construímos. Por tudo isso, gosto de dizer a quem me escuta que nunca é tarde para gerar conhecimento e vida nova. Há momentos em que a vida nos surpreende com a chegada de alguém especial ou de um acontecimento fora do comum, e aí a gente precisa de coragem para acolher essa novidade. É claro que existem dificuldades, pessoas que não entendem, que julgam, mas se a gente se mantiver firme, tomar fé, acaba encontrando o caminho. Eu tive medo, é verdade, mas hoje sinto que cada passo me levou ao lugar certo. E isso é. No futuro, me perguntarem o que eu fiz de mais bonito na vida, vou responder sem hesitar. Eu construí uma biblioteca e gerei uma criança. Tudo ao mesmo tempo, no final da vida, e isso me fez renascer. Hoja, estou aqui, contando essa história para você, quase como se estivéssemos batendo papo ao redor de uma mesa de café. Se um dia vier a Jatobá, não deixe de visitar nossa biblioteca. Você vai sentir o cheiro de jasmim no ar, vai ver crianças correndo entre as prateleiras, vai ouvir Antônio me chamando no quintal. E se tiver sorte, talvez encontre o pequeno João correndo na pontinha dos pés, pegando um livro qualquer só para fingir que lê. Nessa hora, lembre-se de mim e de tudo que passei. A vida é cheia de milagres. Alguns disfarçados de simples coincidências, outros gritantes como um bebê nascendo no meio de uma festa junina. Eu sou a prova viva de que nunca se deve duvidar do poder do amor, da fé
e da determinação. E, assim, seguindo dia após dia, vou envelhecendo feliz, sentindo que cumpri meu papel de trazer luz, conhecimento e uma nova geração para esse cantinho do mundo chamado Jatobá. Anuat? Quando o silêncio domina, fecho os olhos e quase escuto a voz da minha mãe dizendo: está tudo bem. Seira, você fez o que devia fazer. Eu durmo tranquila, pronta para o que o amanhã me reservar, com a certeza de que, independentemente de qualquer dificuldade, nada é impossível para quem acredita que a vida pode sempre se renovar